porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse devocional. Eu espero que você esteja compartilhando com todas as pessoas que precisam ouvir uma mensagem para a edificação da alma. E hoje eu vou contar mais um testemunho do que Deus fez de tantas obras e agradecer pela fidelidade dele por mim, por minha família, por todos os cuidados que eles têm. Essa semana a gente comemorou, a data do Dia do Filho. E o Filho significa a bênção de Deus, promessas que vão se cumprir. E na Bíblia existem várias histórias e trajetórias e também cumprimento de milagres, assim como aconteceram em tempos específicos e se manifestaram na vida de pessoas. E hoje a história é sobre o Cântico de Ana. Então o tema hoje da nossa pregação é Oração de Ana, fé, gratidão e provisão divina. Então Ana ela fez uma oração, e essa oração ela está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 1 ao 11. E eu vou ler para vocês aqui. Ana fez a seguinte oração: como me sinto feliz, Senhor, nele tenho tantas forças, agora já posso responder a quem me quer o mal, porque o Senhor deu a solução ao meu problema. Como me sinto feliz! Ninguém é tão santo como o Senhor. Não há outro Deus. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e altivos. O Senhor é o Deus da sabedoria e julgará as vossas ações. Os arcos dos heróis foram quebrados e os que fraquejaram foram revestidos de força. Os que viviam na fartura agora dão tudo por codeia de pão. E os que andavam a morrer de fome agora são fartos. A que era estéril agora tem 7 filhos. E a que ia sempre com filhos agora deixou-os de ter. O Senhor é quem tira a vida, mas também que dá. Ele faz descer ao mundo dos mortos, levanta novamente para que lá foram. O Senhor tira a riqueza, mas também sabe dá-la. Abaixa, mas também exalta. Tira o pobre do pó da terra, sim, da mais baixa miséria. Trata-o como príncipes, fazendo sentar-se em lugares de honra. Toda a terra pertence ao Senhor, foi Ele quem deu estruturas a todo este mundo e protegerá os seus fiéis. Mas o malvado será silenciado, lançado nas trevas. O ser humano tem a capacidade de enfrentar pela força, mas os que contendem com o Senhor serão aniquilados. Trovejará desde o céu sobre eles, e o Senhor julga sobre a terra de uma extremidade à outra. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Ana foi uma mulher de muita fé e gratidão e cumpriu um voto com Deus. Então a fé dela e a fidelidade fizeram com que Deus manifestasse a tamanha situação da provisão daquilo que ela queria. E existem alguns significados, Então a Ana fez uma oração que é justamente ela não poderia gerar. Então ano após ano, quando ela ia para o templo, ela clamava ao Senhor, porque naquela época o sinônimo de infertilidade era um sinônimo de maldição também. E o que nos traz isso como esperança? Porque a fé que ela teve, e justamente dela poder ofertar um filho para servir o templo, que foi a oferta do profeta Samuel, que ungiu Davi como rei, foi uma pessoa que foi levantada por Deus e trabalhou no templo. Então teve um propósito na geração, um propósito de Deus no processo de quando ela gerou esse filho de uma promessa que se cumpriu aí e estende-se até hoje a manifestação do que Deus fez na vida de Ana. E me lembra um testemunho que eu quero contar com vocês sobre isso. Nós estamos aí já há 4 anos aí, praticamente eu e minha esposa agora no nosso relacionamento. Deus restaurou também minha vida sentimental. E a minha esposa, nesse ano agora de 2024, ela vai completar 42 anos. E para ela já não seria mais possível, ela perdeu o sonho, perdeu a questão assim de não acreditar que ela poderia gerar uma criança. E como eu já tenho filhos, Eu tenho o Leonan, o Gustavo, o Davi, que são as minhas bênçãos aí, o meu primogênito, e os meus 2 filhos aí, que são promessas de Deus. E Deus queria restaurar nessa minha área também sentimental, através da vida, da reconstrução e todos os sinais que Ele já deu de prodígios. E era uma realização que a minha esposa não era, como diz, realizada nessa área.
E aí, debaixo de várias respostas que a gente vem cumprindo, Deus surpreende-nos, porque a gente acha que Deus vai fazer as coisas pela metade, mas a obra de Deus ela é perfeita, ela é completa. E nessa área no qual a gente precisava de uma provisão, de uma providência, realmente de um sinal de Deus, foi algo que a gente buscou a palavra várias vezes, a gente recebeu testemunhos, e sempre tem aquela questão, daquela frase que fala assim: eu tomo posse dessa palavra, eu recebo isso na minha vida, eu acesso essas palavras proféticas. E durante vários cultos que a gente foi na congregação, a gente viu que profetas diferentes, irmãos diferentes, levando a palavra de Deus, eles falavam: até quem não gerava vai gerar, né? Então Deus manda falar que ainda esse ano você segurará uma criança no seu colo. E aí a gente foi durante várias palavras que tinha, e ela se emocionava sempre quando liberava uma palavra profética, e ela tomou posse daquilo. E aí foi num período que Deus estava restaurando também a minha vida sentimental e a aproximação do meu filho menor, o Davi, né, que ele completava 7 anos. E naquele período eu fiquei um tempo afastado dos meus filhos, algumas situações aconteceram onde foi afetado justamente os 2 pilares da paternidade, que é a provisão e proteção. E justamente por essa falta de identidade, muitas vezes a gente acaba ficando limitado em algumas áreas, e naquele meio tempo Deus estava fazendo um propósito realmente de restaurar minha vida sentimental. Mas no meu inconsciente eu falava: Senhor, eu quero ser realizado nessa área. Então eu quero ser um pai presente realmente numa nova estrutura que teve. E a minha esposa sempre tinha um desejo, né, de ter filhos, né, até de adotar ou de fazer uma situação. E aí eu falei assim: não, Senhor, se for da tua vontade, então do Senhor restaurar, nós cremos que o Deus que nós servimos é o Deus de milagres. E debaixo daquela palavra que a gente foi profetizado e liberado profeticamente durante 3 cultos consecutivos em datas aleatórias, quando a gente foi buscar uma palavra específica, buscar o rema de Deus, aquilo se manifestou. Então essa provisão de Deus, baseado no cântico de Ana, baseado no que Ana entregou, baseado na fé proclamada, no jejum que ela fez, ou seja, no altar entronizado de Deus, que é onde ela buscou, né? Que a palavra de Deus fala que pedir, buscar e bater, né? Então aquele que pede recebe, aquele que bate a porta aberta, né? E aquele que procura acha. Então pedir, buscar, bater. Então a gente precisa de ações de fé, um passo de fé declarado. E o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas e realmente ele restaura relacionamentos, casamentos. Então marca aqui uma amiga que precisa gerar um filho, que tem um sentimento hoje sobre a maternidade, mas que não pode gerar. Então Deus restaurou isso na nossa vida. Ela poucos meses depois, né, com alguns sintomas aí que são normais, né, mas para quem já passa dos 40 anos a gente acha que já é ligado aí à menopausa, mas Deus cumpriu o desejo do nosso coração, nos deu, né, e hoje nós temos um presente de Deus chamado Ana. Então nós temos uma promessa para Deus: se fosse menino ia se chamar Samuel, mas se fosse menina ia chamar Ana. E a questão de Ana é bem interessante assim: qual é o significado de Ana na Bíblia? Ana significa a história mais famosa da Bíblia por ser encontrada no livro de Samuel, e o significado de Ana chama-se cheia de graça, ou agraciada, ou graciosa. Ana era uma das esposas de Eucana, mas ela era estéril, e a outra esposa era Penina, que dava filhos ao marido e que deixava Ana muitas vezes chateada por não gerar, tá? Então a minha palavra profética hoje sobre a tua vida é que Deus tire a esterilidade, que Deus te dê fertilidade em tudo aquilo, que sejais fecundos, como diz lá em Gênesis, né? Crescer e multiplicar, não só na vida sentimental, seja na questão familiar, enfim, as áreas que possam estar paralisadas na tua vida, que Deus possa cumprir o desejo do teu coração. Senhor, eu te agradeço, Pai, que debaixo dessa oração, Pai, eu proclamo, Pai, o teu evangelho, Pai, a tua palavra, Senhor. Eu espero, Pai, que esse testemunho de edificação, de milagre, Senhor, que a minha esposa, Pai, depois de ter câncer no útero, Senhor, depois de retirar uma parte, de ser desenganada pela medicina, Senhor, o Senhor cumpriu o desejo do coração dela, Pai, e deu um filho, Senhor, um filho de uma promessa, Pai, de um novo tempo, Pai. Eu oro sobre todos os meus filhos, Pai, sobre as pessoas que estão aqui, Senhor, sobre as nossas crianças, a nossa geração, Pai, que o Senhor possa trazer um novo tempo, um tempo de avivamento, Senhor, onde que nós possamos ser impactados pela Tua palavra, Senhor, e profetizar sobre os filhos dos filhos, Pai, sobre a nossa casa, Pai, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu declaro pela fé nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Ótimo dia!